Salve meus amigos, eu sou Henrique Massaro, aqui falo de filmes e séries e se nos últimos meses eu falei muito aqui sobre a Fernanda Torres, segunda brasileira da história a ser indicada ao Oscar e sobre todo o momento que o Brasil viveu na temporada de premiações, hoje chegou o momento da gente falar rapidamente aqui sobre a primeira Fernanda, a Fernanda Montenegro, a sua mãe e primeira brasileira indicada ao Oscar. Por quê? Porque a Fernanda Montenegro é a protagonista de um dos filmes que eu mais aguardo esse ano. Inclusive, eu publiquei lá no meu Instagram uma lista de filmes que eu mais espero ver em 2025. Por sinal, me siga lá, @massarohenrique. E Vitória, filme da Fernanda Montenegro, dirigido pelo Andrusha Waddington, que por sinal é o seu genro, sim, marido da Fernanda Torres, é um desses filmes. Eu ainda não assisti ao filme, tá? Por sinal, alô, pessoal de Porto Alegre que faz a distribuição para a imprensa, para criadores e tal, vamos trabalhar para trazer Vitória para ser assistido aqui com antecedência. É um filme que eu quero muito assistir e poder falar sobre. Mas Vitória teve a sua pré-estreia em São Paulo, né? E foi uma pré-estreia em que a Fernanda Montenegro, aos seus 95 anos, esteve presente e foi, obviamente, ovacionada. Eu quero falar sobre a expectativa para esse filme, uma espécie de polêmica que surgiu em torno dele. Já adianto, desde já, que é mais uma polêmica vazia, mas eu entro nisso um pouco mais pra frente, e falar um pouco sobre isso, sobre a expectativa com relação a esse filme e sobre como eu acho que o brasileiro tá encarando até de uma nova forma, vai encarar de uma nova forma produções do cinema, principalmente uma produção como essa que vai ter a Fernanda Montenegro nesse que pode ser o seu canto do cisne, digamos assim. Eu acho, inclusive, assim, em parênteses, acho um pouco indelicado falar isso às vezes. Esse vai ser o último filme da pessoa no cinema e tal, por conta da idade dela, mas eu tô falando isso porque ela própria deu a entender isso, que o cinema pede um certo fôlego e que ela deve, talvez, se afastar agora, se dedicar mais ela não vai parar por completo, talvez ao teatro, a outras questões da dramaturgia, mas a Fernanda é incansável, parar ela aparentemente não vai. Vitória teve a sua pré-estreia então em São Paulo e vai chegar aos cinemas depois de amanhã, tá? No dia 13 de março de 2025. Então, fiz o pedido aqui para que tivesse alguma cabine, alguma coisa aqui em Porto Alegre, mas acho que não vai ter tempo para isso, tá? De qualquer forma, espero poder ver esse filme o quanto antes. Ela foi, né, homenageada, foi ovacionada, deu um discurso antes da exibição do filme, enfim, e falou sobre como esse papel é especial. Sobre o que trata a história de Vitória, tá? E aí eu já entro na espécie de polêmica que surgiu por conta desse filme. Vitória conta a história de uma mulher que viveu na favela e que, do lado de um jornalista, ela ajudou a investigar e conduziu uma grande investigação, na verdade, que resultou, enfim, teve prisões, enfim, sobre o crime organizado, sobre o tráfico de drogas na sua comunidade do Rio de Janeiro e, inclusive, né, com a participação, né, denunciando policiais corruptos e tudo mais. O que acontece e por que esse filme gerou uma certa polêmica mesmo antes de estrear? Porque a mulher de verdadeira por trás de Vitória era uma mulher negra. E aí começaram a falar que isso não era adequado a Fernanda Montenegro, melhor dizendo, interpretar uma mulher negra. Só que, como acontece muito seguidamente, essa é uma polêmica vazia que não faz o menor sentido. Porque já foi divulgado o seguinte, só para contextualizar, Vitória é um filme que ele é dirigido pelo Andrusha Waddington, como eu comentei, mas o primeiro diretor associado a esse projeto, que estava conduzindo o projeto, era o Breno Silveira, um diretor que morreu em 2022. Ele é responsável por outras produções, por exemplo, a série Dom, que eu não sei se já falei por aqui, é uma série que começou a ser dirigida por ele, depois na última temporada, ou nas duas últimas, um outro diretor assumiu, porque ele acabou falecendo. Então ele estava envolvido com algumas produções, entre elas Vitória. E por que botaram a Fernanda Montenegro, que é uma mulher branca, para interpretar a protagonista do filme? Primeiro de tudo,
porque essa mulher, a mulher de verdade que inspirou a história, ela morreu em 2023, tá? E só então se soube a identidade dela. Ela estava no programa de proteção à testemunha, ou seja, todo mundo sabia a história que tinha acontecido, mas ninguém sabia o nome dela de verdade e principalmente como ela se parecia. Isso foi feito de propósito para proteger a identidade dela. Então, não tinha como saber se era uma mulher branca ou uma mulher negra, e foi por conta disso, né? Só se soube quando ela morreu e o filme já tava pronto, enfim, já estava em andamento. Então, a decisão se dá por conta disso. Além disso, o filme tem uma questão de diversidade que é importante, porque o jornalista, que na vida real era branco, no filme é interpretado por um ator negro. Então, eu acho que inclusive se teve talvez essa preocupação com a diversidade. Essa era uma questão que não existia porque simplesmente não se sabia quem era essa mulher. Ela passou mais de uma década no programa de proteção à testemunha por conta, né, de preservar sua identidade para que ela realmente não corresse perigo. O nome dela de verdade não era Vitória, inclusive era Joana da Paz. Tá? Morava na zona sul do Rio de Janeiro e aí decidiu com a sua câmera flagrar a criminalidade que ela via da janela da sua casa. O jornalista que interpreta do outro papel principal do filme é o Alan Rocha, tá? Então é um trailer que eu achei muito interessante quando eu assisti ainda no fim do ano, por isso que eu botei na minha lista de mais aguardados. É uma história que eu acho que tem tudo para levar, além de ser uma história que vai ser legal de conferir no cinema, eu acho que ela tem um potencial interessante de levar o público brasileiro para os cinemas, e a galera já começa a falar de Oscar e tal. É importante dizer que Vitória não teve um circuito de festivais. Ele vai abrir um festival de cinema em Paris, o 27º Festival de Cinema Brasileiro de Paris, tá? Isso vai acontecer em dia 29 de abril. Vai ser o filme de abertura do festival. Não é um festival que tenha um potencial assim de gabaritar um filme para uma disputa de Oscar, mas enfim, também isso não é que seja um impeditivo, mas dá indicativos aí de que talvez não é uma produção que a gente vai torcer no Oscar e tal, mas os nomes envolvidos, o momento que a gente vive de cinema brasileiro, eu acho que tem um potencial muito grande para simplesmente levar o público brasileiro para o cinema, e isso para mim, o que eu mais torço desde Oscar de Ainda Estou Aqui é isso, que a gente vá cada vez mais assistir as produções nacionais nos cinemas. Essa é uma produção original Globoplay, por sinal. Então, era isso que eu tinha para dizer hoje. Minha expectativa está gigante para ver esse filme, mas queria falar sobre esse momento, sobre o momento da Fernanda Montenegro. 95 anos, gente, né, participando aí, indo até a sua pré-estreia e tal, sendo ovacionada, realmente é uma coisa incrível. E se esse realmente for o seu Canto do Cisne, que ela se despeça das grandes telas em grande estilo. Beleza? Até o próximo vídeo e tchau!